A realidade do mundo que a gente vive hoje, a gente deve muito aos gregos e aos romanos, porque a gente se permitiu evoluir mentalmente ao longo dos anos graças aos grandes pensadores gregos. E somente no século XX a humanidade passou a enxergar as coisas como uma maneira mais racional e mais lógica devido às grandes influências externas que a humanidade acabou recebendo ao longo dos anos. A filosofia, a ciência, o teatro e as Olimpíadas foram todas criadas por gregos porque eles tinham uma capacidade incrível de observação. E a religião deles era politeísta, ou seja, existiam muitos deuses. E ela era extremamente complexa também. Então, em geral, cada atividade humana era representada por um deus e por esculturas antropomórficas. Então, deuses como Zeus, Poseidon, Apolo, eles foram criados na tentativa de explicar os fenômenos que até então a humanidade não compreendia ou não sabia explicar com os conhecimentos que até então a época tinha. Então, eles usavam esse recurso divino como forma de reduzir a distância entre o que era humano e o que era divino. E a mitologia grega, rica em uma simbologia, em contexto geral ela era usada para explicar e exemplificar a arte, a ciência e todo um contexto filosófico. O surgimento grego ele foi marcado por inúmeros conflitos. E a única coisa que mantinha uma certa paz e uma certa intactez com relação à cultura eram as poesias épicas e as histórias contadas e passadas entre as gerações, porque isso aproximava a semelhança entre eles devido às inúmeras crenças e porque essas poesias elas enalteciam os heróis deles, que eram os deuses, e como existiam várias, a semelhança acabava se aproximando e deixando a cultura assim intacta. A evolução arquitetônica ela tinha como principal objetivo atingir um equilíbrio entre a natureza, as paisagens e a sociedade num todo contexto geral. Ela era dividida naquela época entre 3 áreas, que eram as públicas, onde tinham os teatros e as ágoras, as áreas privadas, que eram onde tinham as propriedades deles mesmo, as casas, e as áreas sagradas, que eram constituídas pelos templos e por todo o contexto de uma mitologia deles e dos deuses, eram contidas naquelas áreas. E a arte grega ela pode ser facilmente, tranquilamente estudada através dos templos deles mesmo. A evolução da arte grega se divide em 3 períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helênico. O mais antigo entre eles é o período arcaico. As primeiras pessoas da arte grega eram muito influenciadas por egípcios e por povos do Oriente, como os persas. Essa fase foi dominada pela geometria, tendo como dominante a figura humana, que era relatada, que era feita por ceramistas. Pela primeira vez na história, os artistas começaram a sair do anonimato e assinar suas obras, sendo assim remunerados por elas. A fase teve seu início no governo de Péricles, o construtor do maior conjunto arquitetônico, a Acrópole, que era localizada na Cidade Alta, composta pelo Templo de Atena e por edifícios dedicados à deusa. O segundo período, o período clássico ou o conceito de classicismo, está associado à era estadista de Péricles. Ele viveu as últimas 3 décadas de sua vida tentando valorizar a arte e a arquitetura. A arte foi concebida como o processo da vida, como o nascimento ou como a morte. A Acrópole surgiu no período do nascimento, o Paternon, templo dedicado à deusa Atena. E o terceiro período, o período helênico, é caracterizado por uma época de contrastes. Nesse período existem diversos temas na escultura, como o retrato da glorificação da força bruta do homem, ou por sentimentos como a dor ou o sofrimento. Foi nesse período que surgiram os colecionadores de arte. Eles obrigavam artistas a copiar obras antigas para suas coleções. Então a arte já não era mais voltada ao intuito de instruir alguém, e sim mais para se divertir ou agradar a si próprio. A arte grega é idealista e religiosa na sua função. O que a diferencia de outras civilizações é a concepção ideal da beleza do homem por meio do equilíbrio e da proporção.